já gravar, porque vai que alguém também se interessa por essa explicação, né? Então, por exemplo, a nível municipal, a gente tem imposto de transmissão de bens imóveis, o ITBI, o IPTU, né? Quando a gente paga o IPTU, a gente paga para a nossa cidade, mas é um imposto, ok? O IPVA é um imposto estadual, então ele é recolhido a nível de tesouro estadual. E fora os federais, né? Imposto de renda, imposto de importação, exportação, o ITR, né? Que é o Imposto sobre Terras Rurais. Enfim, são 13 modalidades de impostos previstos na Constituição Federal, inclusive, tá? A gente toda hora fala assim, lá vem o Estado criando mais um imposto. Na realidade, pessoal, o imposto mesmo é uma previsão constitucional, essas modalidades de impostos que a gente paga, está lá previsto na Constituição. A gente não cria novos impostos do dia para a noite, não. A gente precisaria, inclusive, de uma emenda constitucional para poder criar um novo imposto, né? Mas, enfim, estou falando dos tributos. Então, a gente tem todas essas... São 3 modalidades de tributos. Então, imposto, que vai tudo para um caixa único, e aí a administração pública vai falar o seguinte, olha, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Ah, sei lá, vou investir X na educação, Y na saúde, vou pagar aqui uma renca de coisa que eu tenho que pagar, dívida externa, enfim, é o dinheiro recolhido pelo ente público. Já as contribuições, que seria essa segunda modalidade de tributo, estou fazendo um resumo de direito tributário, que se vocês ouvirem essa aula, vocês vão chegar vocês sabendo tudo, entendeu? Tô brincando. Hoje mesmo eu estou assim, apanhando de um caso aqui de TBI, aí assim, é tão difícil o direito tributário, né? Assim, as análises, então assim, estudem mesmo para valer. Mas, enfim, as contribuições, elas já são destinadas elas são criadas e destinadas a um fim específico. Por exemplo, a gente faz a contribuição previdenciária, não faz? Recolhe lá do meu salário todo mês o tal do INSS. Essa contribuição, ela não pode ser utilizada na educação, por exemplo. Ela foi criada com uma destinação específica. Ok. Então, contribuições de uma maneira geral. E, por fim, Thais, para chegar na sua resposta aí, a gente tem as taxas, ok? As taxas é uma modalidade que, quando o Estado, né, ele presta um serviço público que gera algum tipo de gasto, ele pode repassar isso para o cidadão através das taxas. Então, quando a gente faz a taxa, né, de emissão de carteira paga a taxa de emissão de carteira de identidade, sei lá, de título de eleitor, não sei exatamente quais são as taxas que a gente paga, mas qualquer taxa de fiscalização, localização e funcionamento de uma empresa, taxas de iluminação, né? É uma troca. Você tem aquele serviço, eu estou pagando uma taxa, mas isso aí é uma espécie de tributo, ok? Beleza. Isso tudo está dentro da administração pública direta. É a forma que a administração pública direta tem de fazer recolhimentos. Né? Como que ela sobrevive? Né? Através desses tributos, ok? Aqui, no nosso caso, a gente está vendo o quê? Saímos da administração pública direta e entramos na administração pública indireta. Então, vimos as autarquias, vimos as fundações. E agora, existem mais 2 formas de entidade que são previstas também constitucionalmente, que integram, que fazem parte da administração pública indireta, ok? Então, vamos entender, vamos voltar aqui, né? A administração pública indireta, basicamente, vão ser empresas, né? Ou sociedades, ou autarquias, ou fundações, que vão prestar um tipo específico de serviço que deveria ser prestado pela administração pública direta, mas que por efeitos financeiros ou até mesmo de gabarito, né? Eu falo assim, vou criar uma autarquia ou vou criar uma fundação que vai poder prestar esse serviço muito melhor. Por exemplo, quando se cria, a União Federal cria, por exemplo, uma universidade. Essa universidade, em forma de autarquia, ela vai ter toda uma especialidade dentro da educação
para oferecer o serviço. Imagina se isso ficasse só por conta do Ministério da Educação, né? Então, assim, não, eu preciso fazer com que funcione, né? O meu serviço ele seja mais bem oferecido. E até economicamente falando, quanto que o Estado gastaria para poder administrar sozinho todos esses serviços? Então, ele opta, através de leis, de criação de leis, em dividir esse serviço. Falamos das autarquias e das fundações. Aí vocês vão lá, vocês vão entender, né? Vocês vão ver as aulas, entender qual é a diferença das autarquias, qual é a diferença das fundações. E agora a gente entra, galera, numa coisa mais mercantilista da coisa. Tá? Diferente aqui das autarquias e das fundações, quando eu falo das empresas públicas e sociedade de economia mista, a gente já tem que ter em mente uma exploração de atividade econômica ou o fornecimento de serviços, tá? Então, o maior exemplo que eu lembrei aqui, né? Então, a gente tem, por exemplo, os Correios. Os Correios, cara, todo mundo precisa dos Correios, né? É um serviço essencial para a sociedade. Esse serviço essencial para a sociedade, ele vai ser oferecido por uma empresa que também precisa de lucros. Vocês concordam? Que esses lucros, eles vão pagar seus funcionários, eles vão melhorar a sua estrutura, comprar novos carros, sei lá, né? Novas formas de entrega. Então, tanto as empresas públicas quanto a sociedade de economia mista, elas vão entrar aqui na administração pública indireta também, nós vamos ver por quê, e de cara a gente já diferencia elas das autarquias e fundações, porque elas desempenham uma atividade econômica, sob forma de exploração dessa atividade econômica, tá? Tipo uma Petrobras da vida, né? Então, existe uma exploração dessa atividade econômica e existe oferecimento de serviço, mas não é oferecimento de serviço voluntário, não, galera, né? Quando eu tinha a Telebrás, né? A fim de levar a conexão para todas as cidades do Brasil, de empresa de telefonia, né? Uma empresa estatal de telefonia, para ligar para todas as cidades do Brasil ter telefone, por exemplo. Eles têm que fazer isso sem cobrar nada? Claro que não, né? A empresa ela pode sim obter lucro e explorar essa atividade que é essencial também para a sociedade, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam a partir de agora deixa eu voltar aqui rapidinho, foi mal. Aqui, ó. Que as empresas estatais ou governamentais, elas têm um caráter genérico, né, sendo utilizado por parte da doutrina para designar todas as entidades civis, empresariais que de alguma forma são controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Dentre essas empresas, nos interessa aqui aquelas que fazem parte da administração pública indireta, ok? Que são as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Quando a gente pensa nessas empresas, a gente vai ver que ambas, elas são pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, vão reger aqui as condições de pessoas jurídicas, as condições legais, né, que regem as pessoas de direito privado. Mas depois, a gente vai até estudar sobre isso, a gente vai perceber que existe um caráter um pouco híbrido da coisa, né? Porque elas são empresas, né, pessoas jurídicas de direito privado, mas o tempo todo existem regras do direito público que recaem sobre elas, até porque elas fazem parte da administração pública indireta, ok? Elas são criadas sempre por lei e elas desempenham algum tipo de atividade econômica. Aí, meninos e meninas, só voltando aqui no resuminho do que é uma empresa pública, tá? Conceituando
E aí eu volto e falo o que eu falei ontem. Basicamente, o conceito, ele traz todas as características aqui de empresa pública. Então, vários pontinhos aqui nós vamos destrinchando no decorrer da aula, ok? Então, empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado que integra a administração pública indireta de qualquer um dos entes políticos, ou seja, União, municípios, estados e por aí vai. É autorizada por lei. Agora, eu grifei isso aqui. Com capital exclusivamente público. Então, quando vocês ouvem, né, escutam sobre uma empresa pública, quem que tem parte nesse capital dessa empresa? Apenas o ente público, né? Não necessariamente só o ente instituidor. Às vezes, alguma outra empresa pública pode fazer parte aqui também dessa empresa, em termos de ações, né? Em termos de cotas de participação, ok? Mas o importante é entender que o capital das empresas públicas, elas são públicas porque elas têm o capital aqui exclusivamente público, ok? Destinando-se à exploração de atividades econômicas ou à prestação de serviços públicos. Rapidão, só para pular aqui. Exemplos de empresas públicas federais, tá? BNDES, Caixa Econômica Federal. Então, Caixa Econômica Federal oferece um serviço público, não é? Relevante, de interesse social. O serviço de banco não é de interesse social? Então, ele é prestado por uma empresa pública. Mas só porque é uma empresa pública, Thaís, eu não posso cobrar as taxas do banco, não? Né? Não posso cobrar juros quando eu fizer um empréstimo para você? Posso. Da mesma forma que as empresas privadas. Até porque é uma forma de o Estado, a bem dizer, né, gente? É uma forma de o Estado entrar ali na concorrência. Vocês já pararam para pensar nisso? Por que eu, Estado, tenho que ficar vendo o setor privado assim ganhando, lucrando, e eu não posso participar disso? Olha que coisa interessante para ser pensado. Que eu tenho que, sim, oferecer serviços essenciais, eu tenho que administrar todo o Estado. Mas por que eu não posso participar de atividades econômicas? De explorar alguns tipos de atividade econômica de interesse social, né? Então, a Caixa Econômica Federal está aí como exemplo. Correios, Infraero, a Embrapa, tá? São todas empresas públicas, ou seja, formadas por capital 100% público, diferente da sociedade de economia mista. Então, olha só, basicamente, moçada, vocês vão entender o seguinte, vão ter 3 diferenças que a gente vai até sintetizar no final do conteúdo. Mas, basicamente, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas são a mesma coisa, são iguais. Elas vão se diferir na forma jurídica da constituição dessas empresas, tá? No capital que essas empresas participam. Basicamente, vai ser nessas 2 questões. A terceira questão seria de competência, questão de justiça federal, mas eu entro daqui a pouquinho sobre isso. Então, vamos lá no conceito da sociedade de economia mista. A pessoa jurídica de direito privado, mesma coisa da empresa pública. Integrante da administração pública indireta, mesma coisa da empresa pública, tá? Cuja criação é autorizada por lei específica, mesma coisa. Porém, aqui fala uma coisa importante, ó, sob a forma de sociedade anônima. Então, vocês estão estudando em direito empresarial, sociedade anônima.
Então, tudo que vocês estudarem lá, em direito empresarial, vai caber aqui, né? A lei das SA, né, das sociedades anônimas, essas empresas que são sociedade de economia mista, elas vão estar submetidas a essa lei também, tá? Então, são sociedades anônimas. Não pode, por exemplo, ter uma sociedade de economia mista na forma limitada. Empresa pública poderia. Aqui não, porque elas só podem ser criadas sob forma de sociedade anônima, ok? Ô, Tati, Oi, tudo bem? tudo bem, quem está me Boa chamando? noite. Estou perdida. Diogo, tudo bem? Está me ouvindo? Tô, pode falar. Seria interessante depois, talvez a gente mesmo construir um quadro com sociedade de economias mistas e empresas públicas, um quadro bem dicotômico, né? Uma dicotomia entre um e outro, porque eu estou vendo aqui que tem as suas semelhanças e as suas diferenças. Esse quadro também ajudaria um pouco, né? Para a gente Não, fazer. eu vou fazer isso com vocês. O que acontece é o seguinte, é que a gente está perpassando ainda pelos conceitos. A gente vai entender todas essas questões, tudo que está sendo falado aqui, né? O que é capital público, o que é capital privado, que mais? Sei lá, a questão das formas da sociedade, vamos entender quais são os tipos de serviços, regimes jurídicos, os bens de cada uma dessas empresas, e aí depois, sim, a gente vai conseguir estabelecer as diferenças, tá bom? Volto a dizer, eu estou passando o conceito aqui primeiro, que é o que eu fiz ontem. Gente, eu não estou conseguindo clicar. Não sei se é meu computador. Não estou conseguindo abrir o chat ainda, deve estar travado, mas daqui a pouco ele volta a funcionar, espero eu. Tá? Mas haverá, então, essa construção desse quadro bem esse dicotômico mesmo, né? Sim, Ou vocês vão não, perceber que ou é só melhor ir existem. por essa E aí linha? vocês vão perceber que existem pouquíssimas diferenças, É né? porque eu estou percebendo aqui que são pontos Quais são ou melhor, esses é pontos que você está pontual, né? percebendo? Não, porque quando você, a todo momento, vai num quadro e volta no outro, de slides, eu vejo muito que isso poderia depois, mas só que você já me respondeu que mais à frente vai ter um quadro dicotômico entre as suas Sim, diferenças, mas eu estou a querendo dicotomia entre construir elas. aqui com você agora, nesse minuto, quais são as diferenças de uma e da outra, se você consegue perceber. Não, é sim, mas eu havia dito para melhor visualizar, eu consigo ver, é isso que eu estou Então, me dizendo. fala, é isso que eu estou pedindo. Oi? Eu estou pedindo para você me falar, porque só tem duas diferenças, basicamente, né? Duas diferenças. Sim, isso mesmo, né? Passa a ser poucas então, é como você havia falado, realmente, Que é sociedade de economia Você mista. A gente vai ter ela na forma de sociedade forma anônima apenas, e as capital empresas dividido em públicas, público e privado, de qualquer forma. E sim, aqui a gente vai ter participação obrigatória do capital público e do capital privado. Enquanto a empresa pública, a gente tem 100% do capital público. capital público. Né? Basicamente Basicamente. isso, tá? Não, Mas sim, então, a gente vai ver depois, porque a gente já tem vários outros conceitos de bens, regime jurídico, contratação de pessoal, né? Como que integra aí isso. o RH, né? Os recursos humanos aí dessas empresas. Então, vamos chegar lá, Exatamente. sem Ok, ansiedades. então respondido aí. Não, é só mesmo, é porque eu já pensei mais à frente, já pensei um pouco mais à frente. Mas eu vi isso aqui, lendo os conceitos, né? Porque aí tem outras nuances também que vai realmente porque quando chega na prova, essas nuances que caem mesmo, né? Aquela coisa do RH, eu estou aqui criando agora, sabe? Que às Não, vezes você vê, né? A Uhum. prova vai muito por esse lado, nas nuances dos pormenores que as diferenciam também. É isso mesmo, Diogo. Só que o que eu quero mostrar é o seguinte, que quando a gente estuda os dois juntos, eu quero que vocês entendam as duas empresas como sendo quase a mesma coisa, a princípio, tá? É isso que eu quero, por isso que a gente está estudando os dois juntos. Se não, a gente ia estudar empresas públicas. Eu ia repetir basicamente as mesmas coisas de quando a gente fosse estudar sociedade e economia mista, tá?
Então, por isso, para a gente entender, é como se a gente colocasse no grupo dos mercantis, né? Da parte da administração pública indireta que, de fato, vai explorar, né? Que a gente viu lá nas autarquias, quando a gente estava vendo, a gente viu que as autarquias não têm essa intenção, né, de explorar as atividades. Elas prestam, sim, serviços públicos, mas a intenção não é de lucrar. Elas até podem lucrar, desde que, né, o lucro ele seja, ele volte ali para dentro da própria autarquia, né? Aqui não. Aqui a gente pode lucrar, inclusive essas pessoas podem ter investimentos, né? Sei lá, investir na bolsa, ok? Essas pessoas jurídicas que eu quero dizer, tá? Mas vamos lá. Então, eu só estou mostrando o conceito, igual eu fiz ontem, porque é importante vocês entenderem mais ou menos por onde passa, para a gente poder prosseguir em cada um dos conceitos aqui que formam a sociedade de economia mista e que formam as empresas públicas. Então, vamos lá. Então, o que eu estou chamando a atenção nesse momento, Diogo, é a forma de sociedade anônima. Então, galera que está estudando SA, né, vocês estão estudando em direito empresarial, então, entendam o que é as SAs e pensem que a sociedade de economia mista que a gente escuta falar por aí, elas são sempre SA. E o capital público e privado, daí o nome Sociedade de Economia Mista, ok? Daí o nome Sociedade de Economia Mista. Enquanto as empresas públicas, eu tenho 100%, né, do capital, ele é público, tá bom? Então, beleza. Vamos passar aqui só para a gente ver os exemplos. Exemplos de sociedade de economia mista. Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, tá? Peguei aqui exemplos, volto a dizer, a nível federal, né? Porque, de alguma forma, é um pouco mais democrático do que a gente ficar pensando aqui em estatais, estaduais e estatais municipais. Pode existir empresas estatais pertencentes ao município? Claro que pode, né? A gente tem a BH Trans, por exemplo. Oi? Me corrija aqui se eu estiver errado. A questão também das sociedades de economia mista, a questão das ações, né, do investimento que você havia falado aí, né, sobre isso, que já em públicas, você não investe ali. É porque o capital ele é 100% capital, público. Totalmente, né? Não é porque eu estou sempre assim, tá? Deixa eu fazer algumas perguntas, já não, tentando formular fazer algumas questões, sabe? Porque em si a teoria está aqui, é como você havia dito, gente, está aqui. Vamos lá primeiro absorver, ter uma base, um alicerce. Mas eu já penso muito bem como que pode vir formulado, né? Porque você investindo numa empresa pública, peraí, mas como? Você não pode investir numa empresa pública, né? Tipo assim, que tem essas pegadinhas. Então, essa questão acionista aí é fundamental também, né? Entendi. O que você está falando? Você está falando eu, pessoa física, né? Ah, eu quero comprar aqui uma ação da Petrobras, né? Eu posso justamente porque parte dessas ações vão ser formadas por um capital privado, né? E das empresas públicas não tem como mesmo, não tem mesmo. Eu ia comentar aqui a nível municipal como é que chama, gente? Que eu falei aqui agora? Daqui de Belo Horizonte, BH Trans, né? BH Trans. BH Trans. Então, por exemplo, uma das coisas que tinham, eu não sei se vocês lembram disso, mas uma das coisas que impediu a BH Trans de multar, vocês lembram disso? Era justamente porque, como se tratava de uma sociedade de economia mista, como que poderia entrar em conflito, né? Os interesses aqui privados, eu quero é que multa mesmo, né? E os interesses públicos. Então, a partir disso, tirou-se aí a prerrogativa
da BH Trans de poder aplicar multa pelo tipo de empresa que ela é, de uma sociedade de economia mista. Mas eu só estou lembrando aqui, gente, que por mais que a gente fala, né, empresas estatais, elas podem ser municipais, estaduais, federais, tá? A qualquer nível da administração pública. Então, aqui eu dei exemplos. Atenção, que isso tudo a gente falou ontem com mais detalhes, tá bom? Então, isso aqui meio que foi uma reformulada do que a gente falou. E aí, acho que nós paramos aqui, me corrija se eu estiver errado, acho que foi a última coisa que eu falei na aula, foi isso aqui. Lá no artigo 173 da Constituição Federal, a gente vai ter o quê? Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária para os imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Para início de história, gente, o que eu quero falar? Até comentei, falei sobre isso, quem tinha sido meus alunos nas matérias de História do Direito, quando a gente fala da criação do Estado de Direito Liberal, da criação do Estado de Direito Social, e hoje, né, no neoliberalismo, que claramente a gente tem marcado aqui na nossa Constituição, o que a Constituição de 88 ela quer dar? Ela quer dar para a iniciativa privada, né, as chances do liberalismo econômico mesmo, dela da livre concorrência, delas concorrerem entre si, e de que o Estado ele só é necessário, além da administração, né? Quando a gente pensa em Estado, gente, a gente não pode pensar em Estado competidor, né, financeiramente, a gente tem que pensar no Estado provedor, né? O Estado que vai tentar suprir as necessidades sociais e administrar toda a estrutura de um país. Mas na própria Constituição fala o seguinte, olha, então assim, majoritariamente, ou então de forma primária, é o setor privado que deve exercer atividade econômica, não é o setor público. Ah, mas pode ser que eu tenha interesses imperativos da segurança nacional, ou seja, alguma coisa que cai até num âmbito um pouco ideológico, depois a gente pensa sobre isso assim, de uma forma mais profunda, mas o que é esses imperativos de segurança nacional, né? O que efetivamente coloca em risco a segurança nacional? E aí eu dei um exemplo, que foi qual foi o exemplo que eu dei ontem? De telefonia, Telebrás. Né? No final da década de 80, no início da década de 90, quando foi criada a Telebrás, por que foi criada a Telebrás como uma empresa pública? Porque entendeu-se, né? Tipo assim, em tese, a atividade econômica de telecomunicações ela deveria ser fornecida pelo âmbito privado. Mas, na época, o Estado entendeu que o âmbito privado não teria condições financeiras para suprir todas as necessidades do interesse coletivo da comunicação. Porque, por exemplo, se viesse uma empresa privada, naquela época, né, gente? Hoje a coisa está um pouco mais democrática, mas naquela época viesse somente uma empresa privada, o que a gente teria? Às vezes teria telecomunicação só nas capitais, né? O interesse de uma empresa privada, eu vou ficar mandando cabo de telefone lá para o Acre, lá para não sei aonde. Não, eu vou colocar, né, as fiações só nas capitais e lucrar com isso. Então, o que o Estado entende? Ele fala, não, eu vou criar a Telebrás para quê? Para fornecer um serviço de interesses coletivos, de forma que o Estado conseguia bancar melhor do que as empresas privadas, e mais do que isso, olha o imperativo da segurança nacional. Porque
eu não poderia deixar nas mãos das empresas privadas informações importantes que passariam ali pelos fios, pelas ligações. Olha que loucura! Ou seja, um imperativo da segurança nacional é de que quem poderia ter essa escuta, né, ter acesso ao conteúdo das ligações, seria o Estado, e não empresas privadas. Olha como é que isso bate em conflito, por exemplo, com as leis de proteção de dados, né, que a gente tem falado tanto nos últimos anos. Porque até, por exemplo, aí eu comecei a falar isso e ela acabou. Até o WhatsApp, né? Hoje a criptografia do WhatsApp, nem a própria empresa tem acesso ao conteúdo das conversas. Vocês concordam comigo? Né? Não sei se já viram as propagandas do WhatsApp no YouTube e tal, mas mostra assim, a menina faz um teste de gravidez, aí o marido pergunta, e aí, qual foi o resultado? Aí acaba, tipo assim, porque só eles sabem, nem o WhatsApp sabe. Sensacional, né? Quer dizer, a criptografia de ponta a ponta não permite nem que a empresa fique sabendo. Agora, voltando aí para a década de 90, né? Eu deixaria uma empresa privada ter acesso a todo o conteúdo conversado de um lado para outro e o Estado não? Né? Não é complicado? Mas, enfim, isso eu estou dando um exemplo que aconteceu. Tanto que a Telebrás depois foi desativada e depois ela voltou, né, a ser reativada, acho que em 2010, por aí ela foi reativada. Mas, enfim, lá na Constituição Federal, eu tenho, então, uma marca, pessoal. Quando e onde que o Estado pode explorar atividades econômicas. Quando essas atividades forem importantes aqui para a segurança nacional e quando for de relevante interesse coletivo, tá? E aí, já pegando um gancho, tá, gente? Eu tô colocando isso aqui muito mais para vocês ouvirem o que eu estou falando, assim, ter noção do que eu estou falando, do que propriamente de cobrar isso. Mas olha só, no artigo 177, a gente já vai ver que a própria Constituição, ela assegurou ao Estado o monopólio de alguns serviços também. Então, olha só, vamos ver quais que são esses serviços. A pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, ou seja, somente o Estado pode explorar economicamente essas atividades. Né? Então, eu não posso ter uma empresa privada que explore petróleo, é só o Estado. Refinação de petróleo nacional ou estrangeiro, que a gente tem a refinação pela Petrobras, que são setores diferentes, né? Tem a Petrobras distribuidora, a Petrobras refinação, né? Refinadora, não sei como fala. Mas, enfim, mas está lá na Constituição, só o Estado que pode. A importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes do petróleo, ou seja, gasolina, né? E, inciso 4º, transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzido no país. Bem assim, o transporte por meio de conduto, né, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem. Tá? Então, dentre as atividades econômicas que podem ser exploradas pelo Estado, não são todas, são algumas. O Estado não pode, tipo, fazer uma fábrica de, sei lá, de sapato. Entendeu? Às vezes pode, né? Depois eu falar que é de interesse coletivo, porque acaba que é muito assim, é um conceito que ele vai ser desenvolvido na prática. O que é o interesse coletivo? Às vezes alguma coisa que não era interesse coletivo na década de 90 passa a ser, né? Não sei. Mas aí é muito uma questão de
de construção doutrinária mesmo, né? De jurisprudencial e doutrinária. Mas o Estado ele não vai poder disputar com a iniciativa privada numa fábrica de sapato. Diferente lá de Cuba, né, gente? De Cuba, enfim, outros países que as empresas são estatais. Vocês viram agora, não sei se eu estou viajando, as 15 empresas que foram abertas em Cuba, tipo assim, pela iniciativa privada, vocês viram isso? As primeiras 15 empresas de capital privado, né, que não são do Estado, porque tudo é do Estado. Sei, depois vocês dão uma olhada e pesquisa aí para mim, não sei se eu estou viajando, mas é isso mesmo. Que foi aberto, né, o comércio. Mas, enfim. Então, tá. Então, voltando aqui ao artigo 173, o Estado pode explorar qualquer tipo de atividade econômica? Não. Ela tem que ser de interesse social ou imperativo de segurança nacional. Vamos aqui, ó. Júlio é rápido no gatilho, né, Júlio? Deixa eu abrir aqui. (32 empresas. O governo de Cuba aprova primeiras 32 empresas privadas. Aí, dentre elas... Deixa eu ver. Tem que ler aqui. Estava querendo ver, fala quais são os tipos das empresas. Não consegui achar. Ah, não, aqui, ó. Produção de alimentos, indústria, reciclagem e atividades tecnológicas, né? Mas, então, em Cuba, né, a economia majoritariamente estatal, né, é um estado, vamos dizer assim, caminhante para o socialismo, né? Sei, é difícil a gente falar quais são esses regimes atuais, né? Porque a gente fala, Cuba comunista e tal, mas a gente sabe que não existe, assim, a gente não consegue estabelecer um comunismo, até porque o pressuposto de um comunismo é a ausência de Estado. Então, como que Cuba, um Estado, é comunista? Não é difícil? Mas seria um Estado socialista, né? Por aí vai. Inclusive, nada a ver com a matéria, mas quando eu dou aula de direito previdenciário, eu sempre mando os meus alunos assistirem um documentário, deixa eu escrever aqui, que tem, se não me engano, tem até no YouTube, que chama Cico. Vocês já ouviram falar nesse documentário? É do Michael Moore. Gente, assistam, que ele é super interessante, mas assim, é muito interessante, muito interessante. Não vou ficar aqui falando o que é, justamente porque senão vocês não vão assistir, eu já vou explicar, né? Assim, mas ele equipara o sistema de saúde norte-americano, né, de um país liberal, com outros países. Por exemplo, Cuba, Inglaterra, França. E no final, a gente, assim, quando a gente termina de assistir, a gente fala, velho, graças a Deus, no Brasil, tipo, tem o SUS. A gente dá tanto valor para o SUS depois que a gente vê esse documentário. A gente já tem dado muito valor, né? Principalmente pela época que a gente está vivendo, sobre as questões das vacinas, né? Da disponibilização pública e gratuita de tantos serviços. Mas o Cico é muito interessante, porque ele mostra como que a coisa, nos Estados Unidos em especial, é meio assim, sei lá qual a palavra que eu quero usar. Ela se perde. Então, assim, quem não assistiu, não sei se vocês assistiram, mas fica assim, fica a dica mesmo. Ô, Júlio, eu acho que tem o filme, tá? No YouTube. Então, depois, se você quiser partilhar aí com os meninos, porque é muito legal. Assistam, não tenham preguiça. É um documentário, mas é um documentário super bem produzido. É do mesmo cara que fez aquele filme Fahrenheit. Vocês lembram das Torres Gêmeas? Do documentário?
Quer dizer, né, gente? As Torres Gêmeas, foi em 2001, né? 2001. Quer dizer, Thaís nem tinha nascido, né, Thaís? Tinha, estava com 3 anos. Ah, então tá bom. Então você pode falar que você viu a queda das torres, né? A Ana Paula não tinha. Eu acho que não, não sei. Quando eu vejo os meninos, eu falo assim, gente, que referência é essa que eu tô falando, né? Fahrenheit. Né? Professora, eu vou ficar vendo filme de 2001, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, assistam o Cico. Depois eu quero saber quem assistiu. Infelizmente, eu não posso cobrá-lo em nenhuma forma de prova, porque não tem nada a ver com a nossa matéria. Mas, assim, sensacional. E toda vez que eu passo para os meninos, normalmente o direito previdenciário na PUC, normalmente não, né? Na PUC que eu dou aula de previdenciário, é no 10º período. Então, assim, os meninos saem da faculdade e eles ainda comentam comigo, ó, ficam anos comentando comigo desse filme. E eu concordo, é muito interessante. Vocês estão vendo ainda a tela aqui? Sim, tá dando para ver. Mas eu tirei do formato, né? Só tá tipo minimizar. Isso, agora deu. Beleza. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ter que, o Estado ele vai poder sim explorar atividades econômicas desde que sejam de interesse social para todo mundo, para a galera toda, tá bom? Ou então, de relevante interesse, né, da segurança pública, da segurança nacional. E aí, enfim, né, gente, vem uma série de questões. O que é essa segurança pública, né? Daqui a pouco, enfim, eu ia falar coisas nada a ver, mas iam falar que eu estava sendo partidária aqui. Mas, por exemplo, sei lá, se eu posso, acho que posso, não sei, criar uma empresa que forneça determinado tipo de medicamento. Eu acho que eu posso. O que vocês acham? Não sei. E toda vez eu faço isso. Peraí. Não sei o que acontece, não. Enfim, eu acho que eu posso. Por exemplo, tem um surto de uma doença aí, né? Eu posso criar uma empresa para fornecer determinado tipo de medicamento que todo mundo vai precisar tomar? Acho que posso, né? Porque é interesse social, né? Não sei, tô pensando aqui. Agora sim, tem que ter uma série de quesitos, né, para esse fornecimento. Bom, de cara eu preciso da criação prevista em lei, né? Então, essa lei ela tem que ser editada prevendo a criação desta empresa, né? Mas pode ser interesse, relevante interesse. Não sei. Pensei nisso aqui agora e já estou polemizando. Verdade, Júlio. Verdade. Vou vender o medicamento, lucrar com isso, ferrou, né? Ferrou tudo. Estou pensando ainda. Porque aí a gente tem um conflito mesmo do serviço, no caso de medicamento em especial, do SUS, que é o serviço, né, universal e gratuito para todo mundo, em prol de lucros, né? Mas e a Petrobras, por exemplo? Tudo bem, porque aqui eu tenho o artigo 177 que eu acabei de falar para vocês, né? O artigo 177 que dá o monopólio para o Estado, né? Então, independente de discussões, se a gente concorda ou não, a gente tem que pensar que é previsto constitucionalmente, né? Agora, o correio, galera, olha só, vou pensar no correio. Existe outra empresa que faz o que o correio faz? Não existe. É monopólio do Estado, só que não está falando aqui que esse é um monopólio, né? Assim, não é previsto na Constituição esse monopólio sendo do Estado, mas é. Enfim.
polemizando aqui para a gente pensar junto, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso tudo que eu falei aqui até agora? Não? Tem certeza? Pessoal, para aqui, eu acho que não sei se eu comecei a falar ontem, mas vamos lá. Então, da mesma forma que a gente viu lá as fundações e as autarquias, a criação e a extinção de empresas públicas e de sociedade de economia mista vai ter a previsão lá no artigo 37, no inciso 19. Olha só. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia autorizada a instituição de empresas públicas, de sociedade de economia mista, de fundação, cabendo à lei complementar definir as áreas da sua atuação. Então, o que acontece, né? Eu vou ter lá a lei que autoriza a instituição, autoriza a criação do Banco do Brasil, e depois eu tenho uma outra lei que vem falando o que é, como que ela funciona, qual que é o seu estatuto, né? É uma empresa que vai ser de capital totalmente público ou vai ser de capital sociedade de economia mista, e por aí vai, tá? Mas o que o artigo 37 está falando para a gente é o seguinte: o Estado, a Prefeitura de Belo Horizonte não pode criar uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista do dia para a noite. Tem que passar por uma autorização legal. Eu preciso ter essa previsão através da lei, ok? Tanto um quanto o outro. Então, de novo eu falo, por isso que nós estamos vendo as duas entidades aqui de forma simultânea, né? Pelo princípio da simetria das formas, a extinção dessas entidades, elas também vão reclamar a edição de uma lei autorizadora, ok? Seguida da baixa no registro do órgão responsável, seja a baixa lá no... Esqueci, como é que fala aquele órgão? Gente, eu estou muito retardada hoje. Quando a gente abre uma empresa, a junta, né? A gente, que seja a baixa na junta ou a baixa no registro público de pessoas jurídicas. Então, eu tenho uma lei que autoriza a minha criação. Da mesma forma, eu vou ter uma lei que autoriza a sua extinção, tá bom? A gente discutiu isso em outro conteúdo, mas vocês lembram que o Calil estava prevendo a extinção da... Foi da BH Trans, não foi que a gente falou? Vocês lembram que a gente falou sobre isso? Que daqui 15 anos ele conseguiria, talvez, extinguir a BH Trans e criar uma autarquia, né? Que viraria uma autarquia. E aí sim, né? Enquanto a autarquia não teria interesses financeiros. Gente, minha Siri está repetindo tudo que eu estou falando aqui. Não ouvi nada, ela começa a funcionar. Mas tá bom. Então, o que eu quero que vocês saibam? Que para criar e para extinguir uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, primeira coisa, eu tenho que ter uma autorização legal. Primeira coisa. Depois, né, eu vou ter que elaborar os atos constitutivos dessa empresa, né, o estatuto social dessa empresa, e registrar na junta comercial ou no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, tá bom? Então, beleza. Criação e extinção. Isso aqui não tem dúvida, é super simples mesmo, mas tá aqui. Aí, galera, chama atenção para vocês o artigo 173, porém o parágrafo 1º, tá? A gente já falou do 173 aí para trás, e agora eu quero falar do parágrafo 1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública,
da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre. Então, essa lei que trata sobre o Banco do Brasil, por exemplo, ela fala da função social e as formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade. Primeira coisa. Segunda coisa. A sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas. O que significa falar que o regime jurídico próprio das empresas privadas? Tá? Eu não estou falando... Então, o tratamento nesta empresa, ela vai ser como se fosse uma empresa comum, uma empresa privada. Tirando o fato de o capital dessa empresa vai ser 100% público, ou que o capital dessa sociedade de economia vai ser majoritariamente, né, os votantes, né, quem tem poder de voto majoritário vai ser o poder público. Então, olha só. Sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Então, a título de exemplo, trabalhistas, qual vai ser o regime que é aplicado nas empresas privadas? Regime seletista, CLT. Tá? Então, em empresas públicas e em sociedade de economia mista, a gente está falando de empregados CLT, por exemplo, tá? A gente vai ter uma questão grande aí, né? Porque eu já coloquei aqui em cima que é híbrido por causa disso. Embora de uma forma majoritária o Estado esteja querendo concorrer com outras pessoas do setor privado, ele não pode ter muitos privilégios. Vocês imaginam se todas as empresas públicas ou sociedade de economia mista tivessem tantos privilégios a ponto de fazer com que essa concorrência com as empresas privadas fosse desleal? Então, não. Então, a princípio, todas as regras de direito que eu aplico para empresas privadas, ok? Eu vou aplicar também nas empresas públicas e na sociedade de economia mista, tá bom? Porém, algumas regras vão vir da administração pública. Por quê? Essas empresas, elas não fazem parte da administração pública indireta? Então, algumas regras não vai ter jeito, galera. Por exemplo, o inciso 3º, olha lá. Licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações observados os princípios da administração pública. Por exemplo, a Lei de Licitação 8666. Tá? Então, quando o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal precisa contratar uma obra, vai ser por meio de licitação. Por isso, nós estamos falando de um regime jurídico híbrido. Porque, embora eu queira privilegiar as regras do direito privado, que seriam as mesmas regras que cabem aí para qualquer empresa, eu preciso garantir que essa empresa também não saia na frente, né? Ao mesmo tempo que ela é estatal. Então, ela não pode servir, né, como forma de corrupção, não pode... Enfim, os próprios dirigentes, uma coisa que aconteceu muito nos últimos anos, os dirigentes que eram colocados nas estatais, né, os cargos de dirigentes, para que financiasse campanhas políticas. Entenderam? Porque não precisa de... No caso de dirigente, tá, gente? Só estou explorando aqui um outro lado da matéria. Os dirigentes não precisam ser concursados. Os demais, sim. Tá? Então, era uma forma, por exemplo, é uma forma, né? De obtenção de vantagem ilícita aí,
utilizar. Eu coloco um dirigente aqui indicado e esse dirigente passa o financiamento, não pela competência, né? Ele só é colocado lá por indicação do chefe do executivo e os valores são passados como forma de arcar com campanhas políticas, por exemplo. Tá bom? Enfim, só vou ler aqui o 4 e 5, mas eu quero fixar com vocês o 2 e o 3. A Constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação dos acionistas minoritários, e os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. Isso tudo está lá previsto, que a lei que vai, né, tratar aqui daquela empresa vai ter que estabelecer todas essas questões. Sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Porém, olha a quantidade de caráter público aqui, né? Licitação, contratação de empresas, serviços, compras, alienações. Isso tudo aqui, gente, tanto para a empresa pública quanto para a sociedade de economia mista, tá bom? E aí, né? O que acontece? Em face de serem controladas pelo Estado, né? Porque a gente sabe que as empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas são controladas pelo Estado, as empresas governamentais se submetem a normas de direito público também, não só do direito privado. Eu me submeto às regras de direito privado. Mas, no final, quem está me controlando não é o público? Então, eu também vou ter várias regras aí do direito público, né? E essas empresas, então, vão precisar de 3 pontos. Atender às regras da licitação antes de celebração de contratos. Realizar concursos públicos para a contratação dos seus empregados. Nessa letra B aqui, eu já tenho várias questões aqui que a gente vai discutir mais à frente, mas pensem só. Realizar concursos públicos para contratar empregados. Não é para nomear servidor público, não. Olha o que eu estou falando. Eu não estou fazendo concurso público para nomear servidores públicos. Eu faço concursos públicos para contratar empregados públicos. E esses empregados públicos, a gente até falou sobre isso, Diogo, em uma das aulas anteriores aí, eles vão estar submetidos a qual regime de trabalho? Estatutário ou seletista? Seletista? Seletista, Thaís. E detalhe, quem é seletista pode ser mandado embora das empresas? Pode. Pode. Deu bizil aqui, né, na cabeça, né? Não existe uma regra que impõe a esses empregados públicos aqui das empresas públicas ou da sociedade economista a estabilidade do funcionário público. Então, bom, enfim, tá, gente? Já estou adiantando uma questão aqui, a gente vai falar isso lá na frente, mas isso foi muito questionado, né? Então, quer dizer que eu posso mandar embora o cara a qualquer hora? Na verdade, hoje, a doutrina já entende, com base num julgamento específico do STF, em que, se não me engano, foi os Correios, acho que foi os Correios, que começou a mandar embora a galera toda. Ah, vamos mandar essa galera toda embora aqui. O que aconteceu? Aí teve uma ação, um recurso extraordinário questionando, né? Todo mundo estava sendo mandado embora. Aí o STF entendeu que era inconstitucional mandar empregados públicos embora sem motivação. Essa demissão ela tem que ser motivada, não pode ser a Deus do Ará, tem que ser motivada.
mas não significa que eles têm estabilidade. Então, eles podem ser mandados embora, né? Galera aí dessas empresas todas aí, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios. Você passa no concurso público para ser contratado, tá bom? Submeter-se ao controle do Tribunal de Contas, conforme o artigo 71 da Constituição Federal, que vai falar o que o Tribunal de Contas tem que fazer, e o artigo 49, inciso X, que fala sobre os controles do Poder Legislativo também, tá bom? Então, o que eu quero falar, gente? Atenção, o que eu estou querendo falar é, se eu voltar aqui um slide aqui, ó. Majoritariamente, o que cabe? As regras de direito privado. Mas, poxa, não são empresas públicas ou sociedades de economia mista em que a maior parte das ações com direito a voto é do poder público? Então, eu também vou ter aí uma mistura, tá? Das normas que provém do direito administrativo, que provém da administração pública. Atender regras de licitação, realizar concursos públicos, submeter-se aos controles do Tribunal de Contas e do Poder Legislativo, tá? Então, pessoal, atenção, a gente está falando aqui, ó. Aqui é uma outra coisa, mas a gente está falando aqui de um regime jurídico híbrido, é diferente. Não é o regime jurídico estatal, quando eu passo no concurso, por exemplo, da polícia, né? Que eu vou ser funcionário público do Estado, tá? O regime jurídico aqui ele vai ser híbrido, tá bom? Observa-se que as empresas públicas e a sociedade de economia mista, embora sejam pessoas jurídicas de direito privado, elas integram a administração pública indireta. Então, elas têm a sua atuação disciplinada por um regime jurídico híbrido, sujeitando-se, em regra, ao direito privado, mas com algumas típicas derrogações oriundas do direito público. Então, aqui resume tudo, tá? Só para finalizar, galera, só voltando, que eu pus aqui o artigo 173, porque como a gente falou do 173, parágrafo 1º, eu quis falar do 173, parágrafo 2º. As empresas públicas e a sociedade de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivo às mesmas empresas daquele setor. Então, diferente das autarquias que a gente estava falando, que tem uma série de privilégios fiscais, as empresas públicas e a sociedade de economia mista não vão ter. Por quê, gente? Olha que concorrência desleal. Eu, empresa privada, tendo que pagar uma série de compromissos fiscais e aquela empresa pública pode trabalhar no mesmo setor que eu e não ter que pagar, tá? Então, coloquei aqui só porque, como eu falei de um, vou falar do outro, mas isso aqui é a questão das imunidades tributárias, tá bom? Isso também vocês vão estudar muito em direito tributário, tá bom? Mas beleza. Meu foco aqui é o regime jurídico único, híbrido, tá? Deu para entender até aqui, gente? A questão do regime jurídico híbrido? Deu, professora, tá tranquilo. Tá tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Matheus, ok. Diogo, Luciano. Ana e Pamela estão caladinhas aí. Na próxima aula, na quinta-feira, a gente finaliza, tá? A gente fala sobre a licitação e o regime de pessoal, tá bom? E bens. Não sei se a gente termina, mas eu acho que a gente termina. Combinado. Tá? Então, pessoal, bom fim de semana. Tchau, tchau. Bom descanso para você, professor. Assistam a aula de ontem, porque aí, às vezes, até clarei aí alguma coisa que ficou aí sem explicar da aula de hoje, tá bom? Então, combinado. E melhoras para você. Tá bom, tchau. Tchau, tchau.